Audível e visível. O Espírito Santo também pode nos dirigir de formas espetaculares. Uma voz poderosa, como um trovão que sai do meio de uma coluna de fogo. Um profeta que a chama pelo nome e revela tudo o que acontece em sua vida. Um sonho tão realista que lhe tira o sono e não sai de sua cabeça. Uma visão arrebatadora de um ser angelical, belo e assustador, trazendo-lhe uma mensagem. Essas são as imagens que vêm à mente das pessoas quando falamos de receber uma direção divina. Não sem motivo, pois, ao longo das Escrituras, encontramos várias situações semelhantes a essas. Nesses últimos capítulos, demonstramos que o Espírito Santo pode utilizar formas mais simples e menos espetaculares para nos guiar, especialmente por considerarmos que agora Ele habita dentro de nós. Contudo, Deus é soberano e continua sendo capaz de falar conosco de formas externas e espetaculares. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Salmos 29, 3 e 4. Mais do que apenas dizer que Deus não é mudo, o salmista exalta a grandeza de sua voz. Ele diz que ela pode ser ouvida e que é majestosa e poderosa. Sim, Deus fala de várias formas, até mesmo de forma audível. A terra sem forma e vazia ouviu a voz do soberano dizer: haja luz. Gênesis 1:3. No Jordão, o próprio Filho de Deus ouviu audivelmente: Tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. Lucas 3:22. No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João também ouviram a voz que dizia: Esse é o meu Filho amado, a ele ouvi. Marcos 9:7. Podemos perceber pela palavra que Deus usa a voz audível em algumas situações, mas essa forma de falar com seu povo não é rotineira. As Escrituras registram, contudo, outras formas igualmente espetaculares, que Deus se comunica conosco e que são recorrentes. Sonhos e visões. 7 vacas gordas para 7 anos de abundância. 7 vacas magras para 7 anos de escassez. Esse foi o sonho dado a Faraó e revelava o futuro da nação egípcia. Por meio de José, Deus concedeu a interpretação a fim de que o Egito poupasse no tempo da abundância e estivesse suprido durante o tempo de escassez. Esse sonho de Faraó foi usado por Deus para cumprir um outro sonho que há muitos anos atrás havia dado a José. O Senhor fez uma promessa a Jacó por meio de sonho. Gênesis 28, 12 ao 15. E foi também por um sonho que Deus dirigiu José a não rejeitar Maria e a acolher Jesus. Mateus 1:20. Prosperar e salvar as nações da fome, fazer e cumprir promessas, acalmar José e não o deixar rejeitar o próprio Filho de Deus. Tudo isso Deus realizou dirigindo as pessoas através dos sonhos. A pedagogia do sonho é instruir enquanto se descansa, mostrar que não é pelo esforço humano, mas, sim, pela bondade de Deus que somos guiados por Ele. Lembrar que, aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Salmo 127, 2. Todavia, precisamos enfatizar que nem todo sonho é uma direção de Deus. Como a psicologia diz, o sonho pode ser um produto do inconsciente. Contudo, se por um lado não é certo espiritualizar todo sonho, também não é correto neutralizar todos eles.
Existem sonhos proféticos e, em geral, quando eles acontecem, deixa-nos uma sensação diferente. Cabe a nós, em oração, pedir discernimento acerca deles. Se o sonho é dado por alguém que está dormindo, as visões são dadas para aquele que está acordado. As visões podem ser de 3 tipos. Visão fechada é o tipo mais comum. É quando Deus nos mostra algo em nosso espírito. O apóstolo Paulo tentou ir à Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Tentou ir à Bitínia, mas também foi impedido pelo Espírito. Para mostrar a Paulo aonde de fato deveria ir, Deus lhe deu uma visão. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16:9. Eu, Raquel, certa vez, enquanto ainda era só amiga e companheira de seminário do Drummond, estava orando em uma escola de oração com ele. Enquanto orávamos, eu, de olhos fechados, tive uma visão. Eu vi o Drummond em cima de uma plataforma bem alta e com uma multidão à sua frente. Ele estava falando com autoridade e fogo saía da sua boca e pousava em cima da cabeça das pessoas. Quando isso acontecia, um despertar também acontecia na vida delas. O que eu não imaginava é que o Drummond já tinha recebido essa mesma imagem da parte de Deus acerca do seu ministério. Isso que nós experimentamos é semelhante ao que a Bíblia relata sobre o apóstolo Paulo no texto citado acima. É o que chamamos de visão fechada. Em contraste, o que é conhecido como visão aberta é aquilo que a pessoa recebe e enxerga no campo espiritual, mesmo com seus olhos físicos abertos. Quando Jesus foi ressurreto dos mortos, um anjo removeu a pedra. O seu aspecto era como um relâmpago. As suas vestes eram brancas como a neve. E tanto os guardas como Maria Madalena e a outra Maria viram-no e ouviram sua direção para contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Mateus 28, 1-7. Quando estava cercado pelo exército inimigo, Elias orou para que Deus abrisse os olhos do moço e ele viu um exército angelical. 2 Reis 6,17. Já o arrebatamento de sentidos acontece quando temos mais consciência do mundo espiritual do que o do natural. Quando isso ocorre, temos nossos 5 sentidos físicos suspensos. Passamos a perceber tudo no campo espiritual. Para que Pedro fosse direcionado a falar com um gentio, Deus lhe deu uma visão num arrebatamento de sentidos. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Atos 10, 10-13. Falando de si na terceira pessoa, Pedro fala de um arrebatamento de sentidos de uma forma tão vívida e intensa que ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo físico que teve visões e ouviu palavras inefáveis. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, coisa que ao homem não é permitido falar.
2 Coríntios 12, 1 ao 4. Profecias. Outra forma de sermos guiados por Deus externamente é pela profecia. O dom da profecia, de maneira simples, é quando alguém fala debaixo da inspiração divina para edificar, exortar ou consolar a vida da outra pessoa. 1 Coríntios 14, 3. Deus, muitas vezes, inclusive, usa a boca de alguém para testificar uma direção que Ele já nos deu. Porém, é muito importante que a Igreja da Nova Aliança não trate o profeta dos dias de hoje da mesma forma como o povo de Israel tratava os profetas no Antigo Testamento. Como já dissemos, naquela época o Espírito Santo vinha sobre reis, sacerdotes e profetas e trazia direções ao povo por meio deles. O povo precisava procurar o profeta para ser dirigido por Deus. Afinal, eles não tinham o Espírito Santo morando dentro deles. Como nascidos de novo, temos o privilégio de ser guiados pelo Espírito Santo e não por profetas. É triste vermos pessoas que, por preguiça de orar e ler a palavra, vivem procurando um homem ou uma mulher de Deus para trazer uma direção à sua vida. Infelizmente, essa postura tem trazido enormes prejuízos para o corpo de Cristo. Pessoas que casaram porque o profeta disse e não porque tiveram uma direção do Espírito dentro de si. Pessoas que assumiram um ministério dentro da igreja por supostas palavras proféticas, mas sem convicção interna. Todas elas, inevitavelmente, acabam se ferindo e ferindo a outros. Na nova aliança, ainda que o profeta lhe diga algo que supostamente veio da parte de Deus, deve haver uma confirmação interna no seu espírito, para saber que aquilo se trata mesmo de uma palavra de Deus. Colocando de outra forma, na nova aliança, a Bíblia nos chama a julgar a profecia. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 19. Se a profecia tivesse que ser simplesmente aceita, não seríamos orientados a julgá-la. Toda a profecia deve ser julgada com base na palavra de Deus e no testemunho interior do Espírito que cada crente possui. Por outro lado, alguns irmãos desconfiam tanto da profecia que chegam a desprezá-la. São pessoas que talvez por causa da carnalidade de muitos crentes, ou mesmo por causa de alguns que brincam com esse dom, chegaram ao ponto de quase banir a profecia do meio cristão. Contudo, a Escritura diz: não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses 5:20. A profecia é um meio sobrenatural de inspiração e revelação para a edificação do corpo de Cristo. Quando Jesus revelou o passado e o presente da mulher samaritana, ela disse: vejo que és profeta. João 4,19. A partir desse momento, ela se abre de uma forma diferente para Cristo, a ponto de vê-lo como Messias. Sua vida foi mudada e uma cidade inteira foi tocada depois que Jesus profetizou sobre ela. Pela palavra profética de Ezequiel, um vale de ossos secos se transformou em um grande exército. Em uma profecia, o profeta Ágamo avisou que Paulo seria preso em Jerusalém. Atos 21, 10 e 11. Direções de vida estão por trás das profecias. Sem profecia, o povo perece. Provérbios 29, 18. Seja pelo testemunho interior, a voz da nossa consciência, a voz audível do Espírito Santo, sonhos, visões ou profecias, precisamos estar atentos para sermos direcionados por Deus. Não temos o direito de escolher a maneira de Deus falar conosco. Nossa missão é estar livre para que Ele fale da forma que quiser. Crie um ambiente pelo jejum, oração e meditação na palavra.
Busque a Deus e a sensibilidade de ouvir e discernir se manifestará em você. Quando seguimos as instruções divinas, podemos ver os milagres que fluem da obediência. Deus instruiu Moisés a marchar e o Mar Vermelho se abriu. Pelo Espírito, Eliseu direcionou a viúva a pegar as vasilhas e o azeite só parou quando acabaram as vasilhas. O Senhor direcionou Ezequiel a profetizar e o vale de ossos secos transformou em um exército. Jesus instruiu Pedro a levar as redes no lugar mais fundo e o barco quase afundou de tanto peixe. Ouvir e obedecer é a chave para vivermos o sobrenatural. Pelo Espírito que em nós habita, podemos perceber a direção de orar por alguém, por exemplo. Quando isso ocorre, é fundamental darmos o passo de orar, mesmo sem saber o que clamar ou por quê, pois é nesta obediência que podemos experimentar um dom profético em atuação. Talvez você receba uma convicção tão íntima de ir à casa de alguém que, ao obedecer, quem sabe, Deus o use para curar algum enfermo. Se seguirmos as instruções, seremos levados aos milagres. Não a seguir, logicamente, não seremos conduzidos a viver os milagres. Se a viúva não pegasse as vasilhas, ela não iria experimentar o azeite. Se Pedro não fosse ao lugar mais fundo, não viveria a famosa pesca maravilhosa. Será que a ausência dos milagres em nossa geração pode ter algo a ver com a nossa indisposição de ouvir e obedecer às direções divinas?